Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa, uma abordagem sobre África. Estamos na senda da CONCP. Queremos mais uma vez aprofundar aquele que é o percurso e termos uma visão longemirante de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. É verdade que a África é o continente que hoje ainda é o continente que está na cauda em relação aos outros continentes que, de facto, têm sabido defender a sua autonomia, têm sabido defender as suas soberanias. Embora existirem algumas fricções em que países, até certo ponto, em certos conceitos políticos, considerados países dominantes ou até países imperialistas, não é? Hoje, como hoje, não existe um país, um império de forma decretada, mas metaforicamente nós podemos ver e estamos a ver os comportamentos daqueles países mais avançados tecnologicamente e militarmente a continuarem a querer perpetrar o seu domínio sobre os países mais fracos. Voltando novamente na África, o que é que está a acontecer em África? Desde as lutas das independências, as conquistas das independências e a fase subsequente às independências adquiridas. Deveria ser uma fase risonha, deveria ser uma fase da prosperidade, mas esta prosperidade nem todos os países africanos já o vivem. E então, no centro está um debate muito sério, um debate que continua a ganhar, a galvanizar e a se expandir, a conquistar consciências, a refletir neste problema, a prosperidade dos povos africanos. Depois da subjugação da escravatura, a colonização, as independências, muitos desses países conheceram conflitos fratricidos. Os mesmos povos a conflituarem-se entre si em busca do poder, em busca do domínio, não é? Em busca da hegemonia perante as outras expressões políticas. Vamos usar esta terminologia. Mas hoje a abertura mental é tão enriquecida entre nós, os povos africanos, e que compreendemos que não é necessário e não adianta nada estarmos a conflituarmos-nos entre nós a nível militar, a nível bélico. Podemos sim ter conflitos, mas conflitos que se resolvem na via do diálogo. Ora bem, aqui tem um dos meus convidados, uma mente brilhante, um filósofo contemporâneo nosso, africano, que teve uma conversa comigo no estúdio e já transmitimos esta matéria. Aquilo foi uma conversa em direto e hoje tenho o prazer de lhes repropor esta conversa, mas um extrato, e vamos chamar ela o primeiro episódio. Dividimos esta conversa em dois episódios. Este que vocês vão poder ver é o primeiro episódio. Por favor, acompanhe na íntegra para melhor compreender, porque este não é um conteúdo de visualização e passe, pode ir para outra. Nós queremos convidar a pessoas interessadas em aprofundar o discurso sobre o percurso da África para a prosperidade dos seus povos. E é bom que todos nós amadureçamos, possamos robustecer a nossa consciência nesta ótica, em querermos ver uma África independente, uma África emancipada, uma África próspera. Para tal, não são os outros povos não africanos que deverão dar estas conquistas a nós. Somos nós que devemos conquistar. Não são os outros povos, como estamos a ver que algumas políticas gizadas pelos nossos dirigentes públicos têm buscado mais investimentos estrangeiros fora de África para trazer em África. Será que estes investimentos têm trazido prosperidade, têm trazido vantagens para nós, ou estes investimentos estão pura e simplesmente a dar vantagem a quem não é africano e os povos de África continuam subjugados e
as suas felicidades, a sua verdadeira prosperidade continua a ser adiada. Nós não estamos de acordo com essa estratégia, mas lhe convidar para acompanhar esta conversa com o Cota, assim ele preferiu que eu o tratasse, mas ele é um filósofo, um doutorado, é um jornalista, é um escritor, e um africano, um panafricanista. Filomeno Lopes reside aqui em Roma, leciona em duas universidades, uma é uma universidade católica e a outra é uma universidade americana, do qual ele está a prestar os seus conhecimentos. Isto não significa que ele também não libera conhecimentos para nós, os africanos. Ao contrário, nós, os africanos, devemos, principalmente da expressão portuguesa, devemos continuar a cavar, a descobrir as nossas mentes da época contemporânea, as nossas mentes pensantes, e beber deles e vulgarizar os seus pensamentos, as suas análises, as conclusões das suas pesquisas. Devemos nos mergulhar nesta senda para então não perdermos a essência de sermos africanos, a essência de sermos um povo em busca de progresso, em busca de prosperidade, para vivermos, portanto, em harmonia e vivermos bem como outros povos estão no resto do mundo. Eu quero então lhes propor esta conversa com o professor Filomeno Lopes. Muito obrigado e quero lhe pedir, se ainda não estás inscrito no nosso canal, inscreva-te e também deixa o teu like na medida que vás acompanhando a conversa. Se houver aquelas partes que o convencem, aquelas partes que de facto achou uma luz que brilha, uma luz que acendeu em si, coloca um like, partilha para tantos outros poderem também beber destas informações. Muito obrigado. Para vocês, a conversa, Álvaro Mendes e Filomeno Lopes. Que queremos conversar entre jornalistas. Não. Entre jornalistas, de facto. Tenho o prazer de apresentar para todos vocês o Dr. Lopes, não é? O Filomeno Lopes. Ele é jornalista e trabalha propriamente com a Rádio Vaticano. E para quem acompanhou em língua portuguesa o insediamento não, mas a eleição e a apresentação, a aparição do Papa, o Papa Leão, Leão XIV, portanto, na edição portuguesa, o Filomeno Lopes esteve lá, portanto, a nos ilustrar com a sua voz e os outros companheiros que estavam com ele no estúdio. Então, Filomeno Lopes, ele nasceu em Guiné-Bissau, residente cá na Itália há bastante tempo, tem várias obras escritas, tem muitos livros escritos, mas um outro dia eu irei o convidar para falar dos seus livros, porque tem livros muito, muito, muito interessantes, muito interessantes. E para quem acompanha o Bem-Aja há bastante tempo, quero conectar o nome de Filomeno Lopes com outro ilustre, célebre filósofo africano que já cá esteve mais de 3 vezes, o professor Ngüenya, de Moçambique. Portanto, eles são muito amigos, frequentaram também a universidade, penso, frequentaram juntos, não? Sim. Eles estavam anos mais à frente, mas sempre a mesma Universidade Gregoriana, sim. Fomos colegas. Estudamos sempre juntos, enfim, sim. Mas, doutor Filomeno, penso que também tens estado a lecionar numa das universidades católicas, se não me engano, se não me foge.
É a Universidade dos Jesuítas dos Estados Unidos da América. Quer dizer, há vários anos eles têm mandado alunos que vêm para Roma estudar aqui durante um semestre. Portanto, fazem o primeiro semestre aqui e depois o segundo semestre voltam para os Estados Unidos. Isso é a maneira que eles escolheram. Como esses alunos são bem jovens, são máximo 18 até 20, 22 anos, mais ou menos. Então, é para lhes ter aqui a partir de Roma, ajudar já naquela fase, ter uma visão um pouquinho mais aberta, não? Do que a realidade só dos Estados Unidos, enfim. Então, eu normalmente leciono 2 cursos com eles. Um curso é sobre filosofia africana e outro é sobre business ethics, ética de business, mais ou menos é isso, sim. Tenho a ética no mundo dos negócios de forma profissional. Sim. É isso. Então são essas matérias que costumo ensinar já há vários anos a esta universidade dos Estados Unidos, dos jesuítas. Dos jesuítas. Doutor, fugindo um pouco da praxe, digamos, científica, a formalidade, eu queria dar aqui uma nota muito interessante. Eu sou muito observador, não é? Das nossas comunidades africanas, digo comunidades no lato sensu. E eu procuro fazer também assim uma comparação em termos de postura, né? Postura, e vejo que o africano ocidental, não é? Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, em termos do saber e em termos do fazer, eu penso que é um grupo de africanos que de facto sabe espelhar bem a ética no mundo dos negócios. E são grandes negociadores. E sobretudo Senegal também, hein? Sim. Os senegaleses são excepcionais. Sim. Devemos tirar chapéu e aprender muito com os nossos irmãos africanos aí da África Ocidental. Acho que isso já vem de longe, desde a época do Império do Mali, depois o Império Songhai, etc. Sempre houve essa comercialização constante, não? Depois este tipo de comercialização também, que foi durante, por exemplo, na Guiné-Bissau, durante a época da luta luta de libertação, foi também um dos fatores que foi utilizado para se aproximar mais povos, enfim, porque este comércio permitia de qualquer das formas resolver um pouquinho, e talvez até Cabral dizia isso mesmo, a questão étnica, não? Porque esses encontros iam de qualquer das formas desmoronando aquele mundo, não? E o fato também que os portugueses nada fizeram para impedir isso conseguiu também mobilizar, misturar muita gente, sim. Então é uma boa arma, mas eu acho que vem já dessa época em que toda essa região foi sempre uma região muito profícua desse ponto de vista do intercâmbio comercial. De facto. Ok, penso que temos tempo para desenvolver aquilo que for possível desenvolver aqui, uma vez que vamos falar dos PALOPs, portanto, as suas lideranças ou o sonho destes povos ao desenharem o desiderato das independências e o desenvolvimento dos seus povos, não é? Estamos a falar de Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e recentemente, há uns 7 anos não, nos 2014, penso, se não me engano, 2014 ou 2017, Guiné Equatorial também, portanto, vai ingressar. Se tem a ingressar. A CPLP. A CPLP, porque fazendo também uma verificação, é que não existe uma organização institucionalizada dos PALOP. Não sei se me engano, doutor. Houve a última reunião que eles fizeram e precisamente parece que foi em Angola.
depois uhum, já de vários anos que já não se fazia, uhum, não? E parece ainda no ano passado, em 2024, houve esse encontro que, uhum, pelos vistos, parecia que iam reavivar certas sim, coisas que, como dizia Cabral, sabe, a luta criou raízes. E estas raízes foram tão profundas que eu me recordo que quando eu vim aqui, bom, eu vim simplesmente como guineense e chegando aqui eu encontrei gente de outros países africanos, não de expressão francófona ou anglófona, etc. Bom, muito embora eu esteja muito próxima do Senegal, mas espontaneamente, não necessariamente por questões da língua, mas eu me uhum, sentia mais à l'aise com os angolanos, os moçambicanos, etc. Era uma oportunidade para mim, porque a gente uhum, só ouvia falar, dada a distância, não? Então, estando aqui em Roma, foi muito mais fácil encontrar essas. Daí a irmandade com o Severino e o Domingo das Neves, tantas pessoas que eu conheci aqui, não? uhum, Que são agora, quer dizer, isso faz parte por causa dessa luta comum uhum, que foi feita sob a bandeira da CONCP e depois que mais tarde, depois das independências, se falou mais dos PALOP. E é pois, pena que, desde que se começou a falar da CPLP, eu não tenho nada contra isso, que é uhum, uma coisa um pouquinho mais global, etc., incluindo também Portugal, tudo isso, etc. É interessante, não tenho nada contra isso, mas esse facto eu acho que é uma pena não continuar nessa esteira, também porque nós, dos PALOP, ainda estamos muito aquém do desenrolar do processo em termo panafricano de per si em relação aos outros. Não nos uhum, tomam nunca a sério em quase nada. Raramente se recordam que nós existimos. Ora, os palopes foram fortes quando se uniram. uhum, E eu vejo hoje, por exemplo, todo o Sahel, aquilo que no Sahel está a acontecer, essa federação que eles querem, uhum, parece uma coisa nova, mas parece uma coisa nova porque as pessoas nunca, digamos assim, estudam verdadeiramente a história dos Palop. Porque se vai para a história, você vai se aperceber que, no fundo, os Palop foram os primeiros que se uniram como povos, não porque tinham uma língua, não, porque eram irmãos uhum, dominados pelo mesmo colonizador e que a língua colonial facilitava, mas não era o elan importante uhum, para esta unidade. Então, conseguiram se unir. Não? Fomos os primeiros que se uniram para fazer uma revolução no continente. Não? uhum, E hoje as pessoas falam do Sahel como se fosse uma realidade nova. Mas isso eu não dou culpa a eles, eu dou culpa mais a nós. O que é que nós temos feito para fazer conhecer, no fundo, um processo da luta de libertação que fez o orgulho de toda a África e que nos valeu o nome de combatentes anônimos da causa das Nações Unidas. Do combatente anônimo da causa das Nações Unidas. Se vejo depois hoje, depois dos quase 50 anos, o que está a acontecer hoje, meu irmão. de Temos... facto, de facto, meu irmão, eu vou te chamar irmão, doutor, Filomeno, prontos, vamos na cultura, porque nós estamos a viver na Itália, né, e também sofremos um pouco dessa influência, mas, Esse, sempre, sempre com aquela vénia, das suas funções, do seu profissionalismo e do gabarito que gozas. Eh, falando mesmo deste ser pioneiro de revolução, indo observar historicamente os outros países, embora que alguns ganharam as independências muito antes do que nós, mas sim, o processo das independências de outros países, principalmente os francófonos, os anglófonos, não foi semelhante como as nossas. Nós sim. fizemos lutas armadas e por aí. Outros foram negociatas, foram concessões e por aí. Hoje
os Palopes saíram, digamos assim, é como se não estão mais no mapa Eu sei. daquela identidade africana. Os Palopes hoje não inspiram mais os outros africanos. Será que estes 5 países dos Palopes, incluindo Guiné Equatorial, perderam o senso, perderam o rumo, perderam a bússola da identidade de serem africanos, Dr. Filomeno? Bom, sabe, cada época tem que saber detectar os desafios e ser capaz de se mobilizar para enfrentar aqueles desafios. O processo da luta de libertação, próprio Marcelino dos Santos, eu recordo que era presidente da CONCP, ele foi presidente e secretário primeiro, depois presidente por algum tempo. Ele disse numa entrevista que eu fiz com ele disse assim: para nós, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, o essencial é nunca esquecermos que a luta de libertação foi um processo de construção de valores humanos para a construção de futuras pátrias humanas. Isso, para além daquilo que diz o Marcelino dos Santos, isso foi reconhecido por todos nós. Então, eu acho que a sua pergunta teria duas dimensões. A primeira é o que foi a luta de libertação que tanto a África admirou de nós. Nós, geralmente, quando falamos do processo da luta de libertação, falamos de guerra de independência. Ok? Mas a luta de libertação, assim apresentada, está mal contada. Porque o processo, pelo menos no caso da Guiné, e essa é a coisa que eles, de facto, digamos assim, condividiram, partilharam. Antes de mais, foi um lugar epistemológico. Quer dizer, o lugar de produzir conhecimento partindo da realidade da terra e dos nossos povos, para dialogar com os nossos povos e colocar o povo na altura de poder fazer uma revolução, quando, efetivamente, como dizia Cabral, no início desse processo, o povo praticamente não tinha quase nada a dar, mas deu-se a luta, com tudo si mesmo. Então, esse processo tinha 4 fases. A fase aquilo que eles chamavam resistência. A resistência é que é tirar uma coisa para pôr a outra. Eles queriam tirar o Estado colonial, com todas as suas consequências, para construir um outro Estado, não, com base na justiça e na igualdade no trabalho, etc, etc. Não? E para isso foi necessário passar por 4 fases. Portanto, a resistência política, a resistência que devia formar, primeiro de tudo, a unidade, não? Formar um povo, a consciência nacional, e depois a resistência cultural, porque eles diziam, antes mesmo de ser uma luta contra a colonização, isso é um processo de luta da verdade contra a mentira. E, sobretudo, tirar do povo aquilo que é o pior mal do qual sofria, que é o medo. Medo de não ter isso, medo de não ter aquele outro, medo de não ser... Medo de tudo, não? Enfim. E então, esse é um processo daquilo que é a resistência cultural. Tirar na cabeça a forma como o outro nos formou, para, a partir da nossa cultura, voltarmos a ser sujeitos de nós mesmos, não? E depois a resistência econômica. E também, só no último momento, que se foi introduzindo a resistência militar armada. Mas mesmo assim, não? Eles não não insistiram muito na questão de forças armadas, mas eram militantes armados, não?
em que, portanto, o essencial, em primeiro lugar, era o povo, era o país. Uhum. Em segundo lugar, o povo que luta para o seu país. E em terceiro lugar, o partido, o partido ou movimento, só a Guiné-Bissau e Cabo Verde, na altura, já tinham um partido, Angola e Moçambique Eram ainda movimentos. eram movimentos, etc. Sim, Uhum. enquanto instrumento que o povo está a usar para lutar para o seu país e para o próprio povo. Então, são esses elementos essenciais. Portanto, a primeira coisa é que o processo da luta de libertação foi-nos contado mal. Por quê? Porque, mesmo como dizia, por exemplo, Cabral, até quando nós fazíamos tudo em termos de resistência cultural, econômica, política, etc., os outros africanos até sim nos escutavam, mas não nos levavam a sério. A partir do momento em que introduziram a quarta dimensão do processo da luta de libertação, que é a luta armada, ali todo o olhar da África modificou. Agora, caro irmão, você pode perguntar por quê? Por uma razão muito simples. Porque enquanto você estava na resistência cultural, resistência política, resistência econômica, o mesmo estava a ser feito com o panafricanismo e negritude. Uhum. Mas os PALOPs impuseram uma terceira dimensão, É que é por isso aquela que mais... É por isso, Sim, talvez que estamos a ver agora este empolgar sim. de muitos países a fazerem agora, tanto os francófonos a fazerem a resistência O que militar. nós fizemos na altura, sim. Está a ver? Então, a partir daquele momento, nós continuamos a dizer panafricanismo, negritude. Não, houve um terceiro momento, que é exatamente aquele que trouxeram os PALOPs. E que o Ergemino fala de palopicidade, temos que encontrar uma noção, uma palavra para edificar, para mencionar esse período. Uhum. Isto é, o período no qual se sai exclusivamente de uma luta que era simplesmente de cabeça, de gente formada, de líderes, etc., para restituir a luta ao próprio povo. Por isso que a um certo momento Cabral diz que a maior poesia que os nossos países escreveram foi conseguir, com um projeto político, não? E capacitar o nosso povo, pô-lo as armas na mão e fazer com que ele lutasse por razões políticas. Isso é a maior coisa que nós fizemos. Por isso, o ato, a quarta fase, foi sempre considerada logo ato e fator de cultura, quer dizer, é o povo que está a fazer a sua luta, não são simplesmente intelectuais. Não sei se você está a entender. Então, Estou a perceber. sim, essa é a outra dimensão que os PALOPs trouxeram. E, de facto, aquela dimensão não fez com que depois, no fundo, Portugal perdeu a guerra. Perdeu a Mas guerra. Agora, não sei se isso foi um bom ou foi mau, etc. Isso é outro assunto. Mas o fato é que isso fez com que nós tínhamos já aquilo que os irmãos das ex-colônias francesas hoje estão a lutar, quer dizer, a soberania. A soberania. Sim, Mas agora, porque nós conquistamos, o povo conquistou. Entendeu? Então, é essa dimensão que eu acho que é muito importante de sublinhar. Sem a nossa dimensão dos PALOPs, o panafricanismo e a negritude seriam simplesmente questões literárias. Sim. Mas nós conseguimos entrar naquele diálogo através das três fases primeiro, mas incluímos uma nova, e que fez o orgulho de toda a África, porque depois toda a África contribuiu para o bom desfecho das independências dos nossos países e povos. mas observando todo este percurso,
os nossos povos pegaram em armas, entenderam, digamos assim, este apelo, esta mensagem dos líderes da altura. Só que nota-se, Dr. Filomeno, Sim, uma disparidade, não é, entre os palopes e os francófonos, sim, em termos da negritude, sim, não é? A parte cultural é que os palopes parece que ficaram um pouco mais arretrados, não é? Ficaram mais atrasados em relação aos outros povos. Do sim, lado da soberania, em vez, os palopes estão muito mais avançados, isto sim. sim, Agora, sim, sim, será que aqui onde vem a nossa preocupação em sim. perguntar se os palopes estão desviados? Ok, Muito, aqui tem uma muito, palavra muito importante que é a coesão, mas não vamos falar da sim, coesão, mas sim, falar eh, do da desvio do essência potencial da luta. da Do luta. desvio, sim. Porque, Sim. de facto, depois, de facto, falamos da resistência para responder uma questão. Hum, Em 67, Cabral, falando em nome da CONCP, dos 5, disse uma coisa. Disse, olha, nós queremos que amanhã o mundo nos julgue, não porque fomos capazes de libertar Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, não, é ter uma bandeira, um hino nacional, etc, etc. Não. Mas se formos capazes de fazer 3 coisas nos nossos países: a construção da paz, do progresso e da felicidade dos nossos povos. oh, E então, mas essa questão já vinha também desde o início, quando ele dizia que, no fundo, nós queríamos, com a resistência, queríamos tirar os portugueses nos nossos países, etc. E sermos nós a mandar nas nossas terras. uhum, Mas a pergunta é só isso? Disse não. Temos que saber também eliminar tudo quanto não permite a progressão humana dos nossos povos, etc. hum, 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 Não? Por isso, uhum, no cerne, a primeira questão é a capacitação, a educação. Não? Cabral dizia saúde e capacitação. Saúde como a coisa melhor que cada povo tem. Capacitação para poder fazer com que o povo amanhã tenha saúde em todos os âmbitos da vida social. Não sei se estou a responder à questão. Estás a responder porque É disso, este é esse um é o eixo da problema, questão. Sim. sim, este problema aqui o Cabral já tinha identificado. Hoje Sim. em dia, por exemplo, entre os 5, é Sim. muito crítica a situação, por exemplo, da saúde e da capacitação. Sim, sim, sim. De Eu facto, não sei estamos se há 50 anos. os 5 países estamos nessa situação ou só, digamos, porque Cabo Verde parece que alguma coisa está a marchar, mas Sim, não se nota isto em Guiné-Bissau, não se nota em Angola, não se nota em sim, Moçambique, sim, sim, sim. Mas São Tomé também entra em. sim, Uhum, acho também que temos que ser também um pouco, digamos assim, pacientes neste caso. Bom, não é que quero ser clemente com ninguém, mas a uhum, história, sabe, 50 anos para muitos historiadores não é muita coisa. Mas depois, eu acho que o essencial é que os que têm mais dificuldade, caro irmão, são precisamente os 3 onde se desenrolou realmente a 4ª dimensão do processo da luta de libertação. uhum. Quer dizer, a guerra. A guerra. A guerra tinha que depois, era necessário passar por um processo que eles disseram, em primeiro lugar, a paz. Por quê? Porque todo aquele tempo acarreta consigo situações que deviam ser depois resolvidas através de um processo de purificação da própria memória histórica, dar justo valor, etc., para depois, digamos assim, alavancar, digamos assim, percursos
para começar a trabalhar na paz, não? Para o progresso e a felicidade dos próprios povos. Ora, isso veio a faltar, sobretudo depois das independências, pelas situações um pouco dentro, mas sobretudo geopolíticas internacionais, que foram atacar os dois maiores países, que são Angola e Moçambique. Quantos anos perdemos? E nesse tempo, o próprio PAIGC, MPLA, Frelimo, etc., não tiveram nunca ocasião de passar, digamos assim, esses valores do processo da luta de libertação do qual falava. Eu citei aqui falando de Marcelino dos Santos. Nunca houve. De forma que hoje você tem nesses partidos, claro que renovaram por força, tem que renovar, porque os mais velhos passam, mas os mais jovens, a história do próprio movimento, dos nossos países, etc., não se sabe nada. Você não encontra nada em termos de capacitação, como bem dizias, nem no currículo escolar nosso. Eu não sei Angola, mas na Guiné nunca. Começou um certo momento, mas hoje próprio não existe. Então, e depois, a partir dos anos 90, chegou esta coisa assim dita democracia, e que nós poderíamos, se tivéssemos um pouquinho mais de juízo e gente ligada à história, tentar averiguar um pouquinho o que essa democracia significa. Por quê? Porque os PALOPs, durante a época da luta de libertação à CNCP, tinha no seu vocabulário a democracia revolucionária. O que comportava essa democracia? Por exemplo, uma coisa essencial, e que hoje, caro irmão, você não encontra, é jamais mentir o povo. Qualquer que seja a dificuldade, é sempre melhor dizer verdade ao povo. Hoje, quem conta mais mentira, ele é que está à frente. Quer dizer, nós tomamos a democracia da forma como nos é apresentada hoje e transformamos-la numa simples arte de ganhar sem ter razão, mas de forma legal. Basta por... Não? Doutor. É isso. Então são esses valores, mas nós, durante a luta, houve esse processo que se chamava democracia revolucionária. Teríamos de estudar primeiro o que estava lá, o que, pelo menos como espírito, qual é o espírito disso que devíamos arrecadar para os nossos dias. Não houve esse tempo. E ninguém de nós, que eu saiba até hoje, conseguiu, de facto, tentar estudar o processo da luta de libertação como matéria que devia fazer parte do nosso currículo escolar. Tudo aquilo que eu sei sobre esses países, sobre esses processos, etc., eu, por curiosidade pessoal, a partir daqui da Itália. Não? Então, Porque não em houve essa Angola, construção. em Angola nós temos este problema, por exemplo, do processo histórico contado às novas gerações. A história foi toda ela praticamente adulterada, em que se eleva mais um dos movimentos de libertação e não é, sim, excluindo Os os outros. outros. E isso tem sido um debate muito forte em Angola. Tem sido um debate muito forte e que agora o debate também começa a tocar Moçambique, porque nós temos nesses dois países, ao menos, a realidade que tu bem sabes que são, digamos, Estado-partido ou partido-Estado, não é? Pelo facto de ser partido-Estado, não quer dar espaço à participação dos outros na governação. Este é um grande problema, isto é mutilar, não é, o saber do seu próprio povo. Falavas da democracia, antes de pularmos para outra banda,
temos aqui um grande pecado que aconteceu, falas da mentira e tal, do engano, porque tu só podes falar da democracia quando vais valorizar o principal recurso do país ou o recurso desta nação, que é o povo. O povo, sim, sim, sim. Mas, de Porque, facto, é isso que eu estava a dizer, não? Que uhum, a democracia revolucionária, como primeira condição, impunha que o responsável não tivesse medo do povo que governa, mas também que o povo não tivesse medo de criticar e dizer a verdade na cara aos próprios dirigentes. Portanto, o PAIGC, MPLA e Frelimo tem isso, não? Por isso que últimos anos eu disse, não, vamos estudar isso para, a partir disso, perguntar, porque eu acho, fiz uma experiência na Guiné e eu vi com amigos militares, quando você fala disso, de coisas que eles viveram, eles são capazes de te dizer, olha filho, sim, é verdade, nós juramos respeitar isso, mas sabe, aqui depois as coisas complicaram, etc. Mas quando você vai lá, começa a citar, porque segundo Kant, não sei que, Hegel, espera que acabas a conversa, vai dizer, bem, Kant ou Hegel, mas se eu não tivesse pego na arma na mão, você ainda hoje estaria escravo de Kant e companhia. Então, é partir da nossa realidade. E a nossa realidade é que, bom, Cabral dizia que para nós, naquele período, a democracia não era uma, digamos assim, não era um direito, era um dever. Não? Durante a luta de libertação, em que todos se confrontavam dizendo na cara a verdade. Não? Isto é muito profundo. De forma muito... E eu acho que também em Moçambique, mas também em Angola, quando eles dizem a famosa crítica e autocrítica. Autocrítica. Não? Sim, então, tudo isso, o espírito de tudo isso, foi passado ou não à nova geração hoje. Mas por que isso não faz parte do currículo escolar para a gente discutir isso e ficamos a discutir os valores da Revolução Francesa, que no fundo depois foi pôr-nos de lado como escravos. Porque depois da Revolução Francesa, de facto, o rei foi de novo reconquistar Haiti, não? Pondo de novo a escravatura. Não? Então, são uma série de coisas que não funcionam, não? Nesse sentido, mas naquele período, a democracia, enquanto democracia revolucionária, para Cabral o fato era que a democracia não era para nós um direito, mas deve ser pensado como um dever. Dever de verdade, não? E dever de cada um que tem que enfrentar isso. Mas, sobretudo, essa questão que é preciso dizer ao povo a verdade sobre as dificuldades que temos. Nunca mentir, mesmo quando há derrotas, é preciso que o povo saiba, dizendo próprio que... porque qual é a luta em que só há vitórias? Não seria luta, não? Mas não esconder nada. Hoje, as nossas campanhas eleitorais, mano, isso é julgar com a ignorância do nosso povo, não? A arte de dizer coisas que bem sabes que não vais fazer nada de tudo aquilo, mas estás a prometer, não? Então, nós temos uma história. Agora, como pegar nessa história? Eu não digo para repeti-la, mas pelo menos para partir de algo e saber que não partimos de zero. Mas, professor... Só termino essa fase. Sim. E no caso do Estado, nós queríamos destruir o Estado colonial para construir um outro Estado novo, baseado na justiça, no trabalho e na igualdade. Não? Mas, sobretudo, a um certo momento, por exemplo, no caso do PAIGC, Cabral diz: todo mundo queria ser do partido. Agora, a aglomeração dos partidos, quem diz partido diz uma parte. E pensando no amanhã, não?
Ele achou que o partido estava a crescer demais e era necessário criar uma estrutura que pudesse limitar o partido. E qual é esta estrutura? É o Estado. O Estado. Foi por isso que, olha, a outra extraordinariedade dos PALOP, próprio da CNCP, é que o único que na altura era partido, que é o PAIGC, consegue, com base nessa ideia de evitar que o PAIGC proclame a independência da Guiné-Bissau, organiza eleições legislativas, não? Dentro do territórios semi-libertados e territórios libertados, com a ajuda das Nações Unidas. De tal forma que depois as situações, digamos assim, conjuntura geopolítica internacional, não consentiu que em Angola e Moçambique se pudesse seguir a mesma coisa. Isso é outro discurso. Mas, de facto, o que é que foi? Se a luta foi a luta do povo, é o povo que, escolhendo os seus membros, depois esses membros do parlamento se reuniram em Boé e nomearam o primeiro presidente da Assembleia da República, que foi Nino Vieira, e com o Nino Vieira, a Assembleia da República, portanto, do povo, proclamou a independência unilateral do país. Isso é um caso único no mundo. E nós temos orgulho disso. Que revolução melhor do que essa? Porque para formar a CONCP, Cabral disse, não foi fácil. Porque muita gente não via a importância disso. Era preciso dizer, olha, se nós, ou se os angolanos lutarem tanto, e nós na Guiné ficarmos de braços cruzados, ou Moçambique, os tugas vão usar Moçambique para destruir a luta de Angola. E assim por diante. Portanto, nós tínhamos que nos unir. É por isso que fomos, de facto, os primeiros no continente africano a federar, primeiro como irmãos, fazer uma luta, e essa luta criou raízes profundas. Vamos agora, com muita delicadeza, tentar recolher o espírito destes valores. Primeiro temos que estudar e depois ver como efetivamente trazer essa questão no debate hoje. Mas os Estados que nós temos hoje não correspondem de forma nenhuma ao Estado que se tinha pensado. Mesmo a questão das instituições, não? Porque quando se libertava uma zona, MPLA, Frelimo, PAIGC, não tinham tempo para administrar. Eles criavam condições para o povo se autogovernar. Como é que você explica que, por exemplo, o povo, porque no nosso caso se dizia, nós vamos pedir armamento, vamos pedir ajuda fora, mas não vamos pedir de comer. Não, isso tem que ser coisa do povo. É o povo que tem que alimentar o processo da luta de libertação. Na Guiné foram 11 anos. Em Moçambique, acredito que são os mesmos. Angola, não sei quanto. 14. Quase 14, sim. Como é que durante 14 anos o povo conseguiu alimentar a própria luta? Das independências a hoje, se você vai na Guiné, quase mais de 80% daquilo que nós consumimos vem de fora. Onde está essa resistência econômica? Então, eu acho que temos que ter paciência de buscar profundamente nas raízes da nossa, independentemente daquilo que o PAIGC, a MPLA e a Frelimo estão hoje. No seu parecer, para poder superá-los.